olhar a quem acabar com a solidão no ato de estender a mão. E aí, meu povo, minha turminha maravilhosa de segunda-feira, vamos começar com essa felicidade, desejando bem a todos, né? Hoje a gente vai ver um tema bem bacana, certo? Para vocês. A gente vai estar falando da memória, da relação do cuidador e essa melhora da memória do nosso paciente. Então, um assunto bem bacana, que a gente começa a absorver todas as coisas maravilhosas, né? Acompanhe aí no capítulo 12, na página 62, e vamos juntinhos aprender esse conteúdo, tá certo? E usufruir e colocar em prática tudo que a gente aprendeu aqui, tá bom? Então, vamos iniciar. Hoje, o que é que a gente vai aprender? O que é que a gente vai ver, né? A gente vai ver a memória e o aprendizado, esses dois conceitos, certo? Os tipos de memória, porque temos alguns tipos de memória que vocês vão compreender como é que funciona. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do esquecimento, que é algo bem comum na terceira idade, na idade mais avançada, e vocês vão lidar muitas vezes com esses pacientes que estão no processo do esquecimento, e aí vem demência, que a gente vai falar em um outro momento, tá certo? E como é que o cuidador pode estar promovendo uma melhora dessa memória? Então, tudo isso a gente vai contemplar hoje. Acompanhe aí, pega o caderninho, pega o lápis de vocês e anotem todas as dicas valiosas, tá certo? E aí, será que memorizar algo importante para a aprendizagem? Então, será que memorizar é algo importante para a aprendizagem? Porque eu vejo muito os professores dizendo até assim, ó, olha, menino, não decora não, que decorar não é aprender, tá certo? Mas será que memorizar é algo importante para a gente aprender? E aí fica esse questionamento e a gente vai dialogar em cima disso, tá certo? Então, para a gente entender aí, vocês vão acompanhando o livrinho de vocês, onde tem fundamentos, né? O aprendizado, que é um conceito que eu vou passar agora para vocês, é a aquisição de novas informações ou novos conhecimentos, ou seja, é algo que eu estou me deparando que é novo. Então, eu estou adquirindo uma nova informação. Essa nova informação significa aprendizado, tá? Eu estou aprendendo algo novo. Já a memória é a retenção da informação aprendida, ou seja, eu vou guardar, eu vou memorizar, tá certo? É um processo através do qual codificamos, ou seja, compreendemos aquela informação que a gente aprendeu agora. Então, eu me deparei com informação nova, eu só posso ter me deparado com ela e não ter memorizado. Eu não posso ter aprendido, apenas eu me deparei com a informação, tá certo? Mas quando a gente fala em memória, é o processo através do qual codificamos, armazenamos e recuperamos a informação. Ou seja, daqui a uns 3 dias, se eu quiser recuperar aquela informação, eu vou conseguir entender o que foi aquilo que eu aprendi, tá certo? Não há aprendizagem sem memória, ou seja, não tem como eu adquirir uma aprendizagem sem eu utilizar a memória, tá certo? Então, elas andam juntos. E quais são os tipos de memória, Priscila? Memória sensorial, memória a curto prazo e memória a longo prazo. Vocês vão entender como é que funciona esses três tipos de memória. Guardem essas informações que vocês vão precisar no nosso exercício, certo? Então, a memória sensorial, gente, é a retenção de sensações que impressionaram o organismo. Ou seja, às vezes passa uma pessoa com um perfume e que impressionou o organismo, né? Ou seja, eu senti um cheiro.
querendo ou não, é uma sensibilidade, é uma sensação. A informação desaparece fácil e rapidamente nesse tipo de memória, ou seja, passou um perfume, eu senti o cheiro, passou, pronto. Impressões sensoriais. Quais são essas impressões sensoriais que eu estou falando, que impressionam o organismo? Um som, uma sensação ou uma imagem que dura apenas uma fração de segundo. Atua como se fosse uma fotografia instantânea que armazena informação, certo? Então, é algo que eu vou me deparar, que o organismo se impressiona e passa. Eu não vou conseguir guardar na minha memória, né? Pode ser que seja só uma coisa passageira, que seja rápida. E que eu, há tantos dias, daqui a 3 anos, eu me lembro daquele momento. Aí vai depender. Ela pode ser uma coisa que passou rápido. Vamos dar outro exemplo para vocês entenderem melhor. Vamos supor que eu vou comprar um perfume numa loja, certo? E aí, a moça que me vendeu o perfume, eu olhei para ela. Houve uma sensação no meu organismo, porque eu consegui ver aquela imagem. Mas só que daqui a tantos dias ou daqui a poucos minutos eu posso não me lembrar do rosto dela, certo? Aí vocês vão entender o porquê. Essa memória é sensorial. Eu senti o cheiro do perfume que eu provei, mas pronto. Senti, não me chamou a atenção naquele momento, mas não foi algo tão forte para fixar aqui na minha memória, tá certo? Então, entenda que a memória sensorial é o primeiro contato do organismo com o todo, tá certo? Então, vamos lá, para o outro tipo de memória. Esse é o primeiro tipo de memória, memória sensorial. É o primeiro momento que você se depara com a informação. A memória a curto prazo é o sistema de duração mediano entre a memória sensorial, que é a primeira, e a memória de longo prazo. Para que as informações passem de memória sensorial para a memória de curto prazo, é preciso reter a atenção sobre elas momentaneamente ou interpretá-las, que foi o que eu disse. Então, passou uma pessoa agora perto de mim enquanto eu caminhava. Se ela não me chamou a atenção ao ponto de eu reter a atenção e guardar aquilo ali, vai ser só uma memória sensorial. Mas se por algum motivo ela me chamou a atenção ao ponto de eu reter essa atenção e interpretar, ela já fica sendo uma memória de curto prazo, tá certo? Ela não retém muita informação, mas chamou a atenção por algum motivo. É uma retenção temporária, tá? Não tão curta como a sensorial. A sensorial, o organismo só enxerga, só percebe, mas não retém a atenção. Já na de curto prazo, ela retém a atenção. Por mais que seja mínima, mas retém. Tem por função a transferência de experiências para a memória de longo prazo, ou seja, ela é a condução da memória de longo prazo, certo? Que vocês vão entender agora. Memória de longo prazo retém muita informação durante muito tempo. Para transferir informação para a memória a longo prazo, pode ser suficiente a repetição de alguns casos, mas normalmente é necessário o processo, né, um processamento profundo. Ou seja, é algo que me chama bastante atenção, que eu preciso muitas vezes estar reforçando com repetições para que ela vire uma memória de longo prazo, para que daqui a 5 anos eu consiga me lembrar. Certo? Então, é algo que me chamou muita atenção, que foi codificada essa informação e que virou uma memória de longo prazo. Eu vou trazer um exemplo aqui, como se fosse um esquema. Eu tenho um input sensorial. O que é um input sensorial? É uma informação que chega, que é como se fosse uma informação, um estímulo, vamos chamar de estímulo. E aí vem a memória sensorial. Essa memória sensorial é uma informação na qual não se presta atenção. Ou ela pode prestar atenção e virar uma memória de curto prazo.
Ou seja, passou uma pessoa aqui perto de mim que não me chamou muita atenção. Ela passou por mim. Usou minha memória para eu poder perceber, para eu poder saber quem, tipo, ver a pessoa. Mas se eu não prestar atenção, essa atenção é perdida. Mas se ela me chamou a atenção de alguma forma, o cheiro dela me chamou a atenção, me fez relembrar alguma pessoa, me remeter a alguma pessoa, então aquela pessoa me chamou a atenção. Se chamou a atenção, fica uma memória de curto prazo. Talvez, quando eu encontrar ela de novo, eu vou me lembrar. Né? Eu vou me lembrar porque ela me remeteu a um cheiro, a um perfume, e aquilo ali ficou marcado. E se eu encontrar ela diversas vezes, eu posso virar uma memória de longo prazo. Então, eu passar a ter aquela pessoa como algo que me chamou a atenção, que eu codifiquei, que eu interpretei aquela atenção e que ela vai virar algo especial, uma informação especial para mim, né? Ela pode se perder com o tempo? Pode, mas o tempo é maior de duração dessa memória no meu cérebro, certo? Então, entender, a memória sensorial é como se fosse um estímulo. Se eu prestei atenção, ela vira de curto prazo. Se houve repetição, de alguma forma eu consegui interpretar aquilo, codifiquei, ela pode virar de longo prazo. É um processo, tá certo? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui uma situação que faz a gente interpretar direitinho, tá na página 36. Todos recordamos onde estávamos e o que estávamos fazendo na hora em que morreu Ayrton Senna. Alguns não era vivo ainda, né? Mas não tinha nem nascido, na verdade. Mas outros já tinham nascido. Aquele momento foi um momento marcante, né? Outra situação foi quando o segundo avião bateu na segunda torre, no famoso 11 de setembro. Isso ficou guardado na nossa memória. Quando a gente lembra, vem inclusive a cena. São coisas que chamou nossa atenção, que a gente codificou, que a gente prestou atenção de fato e que a gente guarda na memória até hoje, porque foi algo impactante e que teve repetição dessas informações e a gente acabou memorizando, a gente acabou guardando lá com a memória de longo prazo. Agora, ninguém se lembra do rosto da pessoa que nos vendeu os ingressos na última vez que fomos ao cinema. Não é interessante isso? Porque a gente não prestou atenção, a gente não codificou, não foi algo que nos remeteu, que nos chamou a atenção, tá certo? Não era o nosso objetivo. Então, quando a gente não presta atenção, essa memória se perde, é uma memória sensorial. Ela não fica armazenada. Por quê, gente? Porque o nosso cérebro é muito seletivo. A gente só memoriza o que a gente quer. Já imaginou se a gente fosse memorizar tudo que se passa em nossa mente, tudo que se passa em nossa frente? Nosso cérebro ia explodir de tanta informação. Então, nosso cérebro ele é muito seletivo. Ele vai armazenar aquilo que a gente presta atenção, aquilo que a gente repete, aquilo que a gente acha importante, tá certo? E se a gente não acha importante, se a gente acaba não praticando isso, essa informação é perdida, tá certo? Então, por que esquecemos? Como eu acabei de falar, por que a gente esquece? Deve-se a falhas durante a codificação, ou seja, lembra aquela questão que eu falei da atenção? Se eu não tenho atenção, não vai codificar a informação, não vai gerar uma informação precisa na minha memória. Falhas de retenção, passado o tempo, tenho outras informações semelhantes que aquela primeira que eu tinha armazenada acaba se perdendo. Então, assim, eu tenho algo mais importante para lembrar e que aí eu acabo me perdendo. Vamos dar um exemplo para ficar bem interessante essa informação. Vamos supor que eu tenho um número de um telefone, tá? E aí eu aprendi, memorizei esse número de telefone por repetição, né? Só que eu tive que mudar de número e acabei tendo um outro número. Eu acabo esquecendo aquele velho número para dar espaço, que é uma informação semelhante, para esse novo número.
Então, para a gente ter a memória, a gente precisa esquecer de outras coisas. É como se fosse uma seletividade, a gente vai selecionar o que é importante para a gente. Falhas de recuperação. Informação posterior não permite recuperar a anterior, que foi o caso do telefone. É um esquecimento motivado. Eu quero esquecer o outro para poder eu lembrar só desse novo, tá certo? Então, o processo de memorização, o processo de memória, é importante ter o esquecimento. Senão não daria certo. A gente precisa esquecer. Por exemplo, eu tenho aqueles cubos mágicos que a gente tem que formar uma corzinha. Se eu quero a cor vermelha, eu tenho que esquecer as outras cores para poder eu focar só na cor vermelha. Então, a memória, ela trabalha também com esquecimento, tá certo? É um processo que anda junto. O esquecimento da memória se dá também através do envelhecimento, através de acidentes, preocupação em excesso. Às vezes a gente tá tão preocupado que acaba esquecendo das coisas, porque a gente está tendo um enfoque maior naquela preocupação. E as outras coisas acabam sendo esquecidas, e isso acaba virando uma patologia, tá certo? Privação do sono, quando a gente não tem um sono regular, a gente acaba prejudicando a nossa memória. Abuso de medicamentos e drogas, a gente tem que ter muito cuidado com isso também, que pode ocasionar o esquecimento. E doenças como o Alzheimer, que vai gerar um processo de falha mesmo na memória, né? Vai perdendo parte do cérebro que é responsável pela memória, certo? E aí, técnicas para auxiliar nesse processo, para que eu não perca, para que eu exercite minha memória. Gente, caça-palavras, jogos da memória, charadas, aprender um novo idioma, tudo isso vai exercitar a memória, tá? Eu estou forçando a memória, eu estou fazendo com que ela se exercite. Então, eu preciso estar colocando em prática. Isso, gente, é iniciar de agora, enquanto somos novos, para prevenir futuros problemas de esquecimento, tá certo? Isso é muito importante. E aí, eu coloquei aqui 5 dicas que podem ajudar. Escrever é uma forma de lembrar e ajuda a memorizar as coisas. É como se fosse assim, eu estou exercitando, estou como se fosse assim, condicionando o meu cérebro a guardar aquela informação. Visualize mentalmente, visualizar uma boa dica, pois quando o ser humano quer guardar algo, faz uma espécie de foto. Eu tenho muito disso, de conseguir memorizar melhor, guardar informação, codificar informação quando eu visualizo. Se eu vejo um esquema, eu consigo visualizar melhor, guardar melhor, né? Faça associações, também aprendo muito por associações, né? Relacionando informação com outra, com imagem, com estímulos que o meu cérebro consiga raciocinar melhor, memorizar. Repita, ao repetir uma informação, ela é processada novamente pelo cérebro, então é um exercício bacana. Adote o calendário, as informações são melhor organizadas pelo cérebro, com os padrões de dias da semana. Também utilize agendas para facilitar. Então, você escrevendo na agenda e utilizando o calendário são dicas de exercícios, tá? Vamos lá. Então, o cuidador e essa relação da memória. Foi o que a gente falou, usar calendário, promover o bem-estar e descanso do paciente, que vai ajudar no processo de prevenção a esse esquecimento. Realizar leituras interativas. Ele não tem condições de ler, mas leia para ele, tá certo? Isso também ajuda ele reforçar, ele exercitar a memória. Relembre fatos, acontecimentos com o paciente, que faz ele resgatar uma memória de longo prazo. Evite rotina nos passeios, então mude o caminho. Quando você for, todo dia eu vou fazer uma caminhada, não vá pelo mesmo caminho, faça um caminho novo, porque esse novo é uma informação nova que vai exercitar o cérebro e vai ajudar no processo de codificação, de retenção de novas informações e vai
facilitar com que exista um exercício, tá certo, nesse cérebro. Estimule novas amizades, relembre o dia, o fato de você chegar ao final do dia e relembrar como foi o dia, isso é muito importante. É uma coisa simples e que vai ajudar nesse processo, tá certo? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido como é que se dá o processo da memória e do esquecimento e como o cuidador pode estar ajudando nesse processo, tá? Trouxe aqui 2 questões do nosso exercício. Quais são os tipos de memória? Memória principal, memória a médio prazo e memória a longo prazo. Será que foi isso que a gente viu? Memória sensorial, memória a curto prazo e memória a longo prazo. Essa sim, a gente falou que memória sensorial é como se fosse um estímulo, memória a curto prazo é algo que a gente já teve uma pequena retenção de atenção, que vai levar a uma memória de longo prazo, tá certo? Qual o papel do cuidador na melhora da memória? Vamos lá, promover o bem-estar e descanso do paciente é um papel importante. Realizar leituras interativas é também. Relembre o dia, relembre fatos e acontecimentos e evite a rotina nos passeios. Tudo o que a gente falou, gente. Todas as alternativas estão corretas. Então, aqui, ó, 2 questões que a gente revisou nosso conteúdo e que que orientei vocês a realizar esse exercício. Não deixe para amanhã a realização do exercício. Terminou de ter a aula, já faz o exercício, porque já está tudo bonitinho aqui na cabecinha, organizado. Não deixa para a última hora. Isso dificulta o nosso trabalho no momento de colocar a frequência de vocês. Então, eu peço, por gentileza, que vocês, toda aula eu estou dando o sermãozinho da montanha, né? Então, faça tenha esse compromisso conosco. Nos ajude a trabalhar. A gente pensa tanto em vocês com tanto carinho, trazendo o conteúdo da melhor forma possível, disponibilizando no dia, tá certo? E aí a gente espera que vocês devolvam também com todo esse compromisso, tá certo? Conto com vocês, tá? Não deixe para fazer depois o exercício. E aguardo para que a gente possa ter um novo conteúdo online. Nosso próximo conteúdo online é violência e maus tratos. Um assunto importantíssimo que deve ser debatido, principalmente nessa época de pandemia, que a gente está vendo se intensificar essa situação, tá certo? Então vai ser um assunto bem bacana para a gente debater, tá certo? Beijozinhos, até o nosso próximo conteúdo online. Exercite a memória, que é a melhor coisa que a gente pode estar fazendo para prevenir doenças futuras que possam estar trazendo o esquecimento, a demência, enfim, tá certo? Então, exercitem, meditem, tenham sono regular, se alimentem bem, autoestima lá em cima, tudo isso vai favorecer para que vocês tenham uma memória maravilhosa, tá certo? Tchau, tchau e até o nosso próximo conteúdo online. Beijinhos!